Mais uma vez, boa noite. Agora um pouco mais light, né? Vocês podem até fazer perguntas aí sobre a situação. E hoje, seguindo aquela sequência que eu falei para vocês, né? Algumas situações em que a gente vai, vamos dizer assim, esclarecer, né? Dos fatos que acontecem na vida em relação ao doutrina espírita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bênçãos e maldições, tá? Muito bem. Na pergunta 551 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: um homem mau, com auxílio de um espírito mau, que ele for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? Quer dizer, o que ele está perguntando? Ele está perguntando se alguém aqui encarnado tem a capacidade de pedir a interferência de um espírito mau para fazer mal a outra pessoa. Os chamados pragas, ou trabalhos, ou coisa parecida. Será que isso é possível? Ele pode fazer isso? Acontece isso, sabe? Será, gente? Eu acho que ele até pode, mas não se sabe se o outro vai ser atingido, né? Pela outra pessoa, não importa tiver frequência. Exatamente. A frequência da pessoa. A resposta dos Espíritos: não. Deus não permitiria. Isso não acontece. E a gente vai explicar agora por que isso aqui não acontece. Que isso aqui tem todo um outro tipo de conhecimento. Tá? Aqui no 52 ele pergunta assim: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Então, só para iniciar, para contar para vocês, por exemplo, assim, vocês já ouviram falar do Divaldo Franco, né? Talvez seja um dos maiores. Ele está fazendo 90 anos agora, né? Estava no Jô Soares essa semana passada, quinta-feira, acho que no Jô Soares. Infelizmente o Jô Soares não estava preparado para a quantidade de conhecimento que ele tem. Infelizmente fez uma entrevista pobre, na minha opinião, eu vi a entrevista. Mas assim, ele é talvez hoje encarnado a maior expressão espírita que nós temos. Tá? E ele cuida de uma obra lá em Salvador chamada Mansão do Caminho, que já ajudou mais de 30 mil crianças pobres, né? Hoje tem emprego, tem famílias e assim por diante. E quando ele iniciou isso ali, era uma dificuldade muito grande. E a gente sabe que na Bahia, por exemplo, se você falar em Mandinga, né? É na Bahia. Lá, por isso que lá uma vez o Vitória ganha, uma vez o Bahia é campeão baiano, porque eles vão se distribuindo. Uma vez a Mandinga são mais fortes para um lado do time de futebol, outra hora mais forte para o outro. Né? Então lá tem bastante essas mandingas. Né? E ele conta que quando ele iniciou o trabalho nos orfanatos, lá, que ele começou a receber crianças, eles não tinham o que comer. Então sabe o que eles faziam, ele e o amigo dele? Eles iam nas mandingas e roubavam as galinhas e as farofas e traziam para dentro do lar espírita e faziam sopa para as crianças comer. Pergunta para ele se algum dia ele pegou alguma coisa. Não. Porque assim, existe um respeito, tá entendendo? Existe uma obra no bem, se você tem a intenção do bem, nenhum mal pega. Coisa de pensamento teu. Você pode usar o teu pensamento positivo, tudo isso é pensamento positivo. Se você tem pensamento positivo para o bem, você faz o bem. Se você tem pensamento positivo para o mal, você faz o mal. Tá? Mas por que isso não acontece? Por que isso aqui é mais uma questão de desconhecimento nosso sobre as leis da natureza? Eles respondem assim, algumas pessoas têm uma coisa chamada poder magnético. Tem, muita gente tem. Tá? Aliás, todos temos. A gente não explora isso. A gente não trabalha isso. Tem pessoas que vêm com mais capacidade, né? Mas todos têm. Poder magnético muito grande, no qual podem fazer mau uso do seu próprio poder, do seu próprio espírito, se for mal. Quer dizer, se a pessoa for mal, ele pode fazer com que esse poder magnético seja usado para o mal. Né? Vocês já ouviram falar em Seca Pimenteiro, né? Aquele cara que chega na casa, que folhagem linda, amanhã, né? Ou o carro novo, bateu o carro. O pessoal até usa uma fitinha vermelha, né? E por que é a fitinha vermelha? A fitinha vermelha é justamente uma situação em que você diz assim: estou de corpo fechado, agora eu estou tranquilo. Mas é o teu pensamento que está fazendo com que aquilo vá longe de você. É você que está fazendo não acontecer aquilo.
Agora, se você percebe, meu Deus do céu, eu vou bater o cara, com certeza tudo vai acontecer. Né? Então ele diz assim, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Você lembra do Uri Geller? Quem é mais velho lembra, Gerson? Que na Globo ele ficou famoso porque ele quebrava garfo só olhando assim, né? E tal. E ele usava nos shows dele crianças. Porque as crianças tinham tanta fé que ele ia fazer aquilo, e a energia, né, das crianças ajudava que aquilo acontecesse. Elas acreditavam, diferente do público, quando a gente chega lá, será que o cara vai conseguir fazer? Ele fazia. As crianças têm mais fé, pode perceber. Se você conta uma história infantil, conta uma história da carochinha, as crianças falam, e a princesa morreu? Elas acreditam em tudo. Elas têm fé mais forte que nós. Mas que história, isso aí pode ser mentira, entendeu? Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vamos, se eu bater direto, acho que ele vai entrar, né? Não, deixa assim, eu tenho ele aí preparado. De uma criança chinesa, fique tranquilo, porque é tudo em mandarim, sabe? É língua chinesa, tá? Então vocês não vão entender mais ou menos. Mas como eu sei mandarim, eu vou traduzindo para vocês. Vai se lembrar da outra encarnação que eu estava lá, e eu vou me lembrar e eu vou traduzir para vocês. Não, é bem simples, bem simples. Você estava junto, Silvia. Percebam, ela vai magnetizar, ou uma linguagem que está na moda hoje, hipnotizar. Ela vai fazer dormir um cachorrinho, uma galinha, um coelho, um sapo e um camaleão. Vai fazer dormir uma criancinha. Percebam, isso é poder magnético, isso é fé naquilo que está fazendo. Percebam só que interessante, tá?小萨睡觉，小萨睡觉了，睡觉，小萨，小萨睡觉了，乖小萨，胖小萨，可爱的小萨睡觉了，你真乖。哇哦，天哪！睡觉了，乖乖虎，乖乖虎睡觉，睡觉，乖乖虎，觉，睡觉，乖乖虎，睡觉了，宝宝睡觉了。他好像很小儿科，怎么样就把动物给弄四脚朝天了？我的第一反应就是不可能。小王子睡觉啦，小王子睡觉，小王子睡觉啦。有谁能让青蛙四脚朝天睡觉吗？我从来没见到过哎，我从来没见到过哎。就睡觉，小王子。小王子睡觉啦，疙瘩睡觉，这是你最想看的。疙瘩，你真乖，睡觉。爸爸，你怎么头起来了呢？那姐姐还怎么给你蒙啊？爸爸，重来一遍吧，睡觉。青蛙醒了，青蛙醒了。爸爸睡觉了，宝宝别落光，别落光。哥哥达，怎么回事？你今天你是不是今天上台是不是害怕呀？小鸡又醒了，青蛙又跑了，第一只小萨又醒过来了，很好玩，非常好玩。觉，睡觉别落光啊！
挑战进行到第4只小动物的时候，青蛙和小萨都意外地醒了过来。5岁的佳莹能应对突发状况，完成挑战吗？小萨，怎么办到醒了呢？啊，宝宝睡觉了，乖小萨，胖小萨，可爱的小萨睡觉了，你真乖。睡觉了，小王子，他醒了，你也醒啊！睡觉，宝宝睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉了，睡觉，白雪公主，睡觉了，白雪公主，睡觉了，睡觉，白雪公主，睡觉，白雪公主。起床啦！起床啦！Veja só, veja que interessante, né? E percebam, gente, que os animais, eles viram, né, de peito para cima. Isso é um sinal que o animal realmente está totalmente relaxado. Porque se um cachorro virar de peito para você é porque ele tem confiança em você, né? Porque já virou amigo dele, né? Então percebam, esses animais não eram dela, o programa que ofereceu. Não vai dizer que o cachorrinho é dela, não. Ele pegou cada animal daquele, ela vira de ponta cabeça e põe eles para dormir. Isso é hipnotismo, magnetismo, tá entendendo? Então, tem pessoas que têm isso. Tem pessoas que falando magnetismo a gente. Você começa a falar assim, você vai ficando, daqui a pouco você... né? Então, é uma habilidade que nós temos. Tem pessoas que têm maior habilidade, tem pessoas que têm menor. Então, essas pessoas que fazem trabalhos, por exemplo, elas usam o magnetismo, né? Usam o magnetismo para fazer isso. Lá na pergunta 557, o Kardec fala assim: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançados? A resposta é: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Aquele que faz uma maldição, ele é culpado sobre aquilo que ele está fazendo. O que vocês acham que acontece com aquele que emite o mal? Porque assim, como eu falei no começo, é tudo pensamento. Se eu mantenho um pensamento positivo no bem, eu causo o bem. Se eu mantenho um pensamento positivo no mal, eu vou causar o mal. Como é uma lei de causa e efeito, como eu expliquei antes, a tendência é retornar. Ah, o cara vai retornar. Se não for nessa mesma existência, vai receber de volta, ou no plano espiritual ou de volta, porque vai ser cobrado de você. Porque normalmente as pessoas que tentam utilizar o magnetismo, utilizar esse pensamento positivo para fazer o mal, eles afinizam com outros espíritos maus. E aí você está formando uma quadrilha. O dia que você desencarnar, essa quadrilha vai cobrar de você. Deu para entender? Muito bem. Tá. Como temos as tendências opostas ao bem e ao mal, ou seja, nós precisamos conhecer o bem e conhecer o mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea. É o caso do seca-pimenteira, tá? Mesmo sobre a matéria. Então, a planta é uma matéria, né? O carro é matéria. E há uma influência. Não há uma influência? Ah, ok. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus. Olha só. E como acréscimo da prova para aquele que sofre. É um acréscimo da prova para aquele que sofre. Eu já vou explicar. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere
o amaldiçoado, se ele não for mau, a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, assim, uma vez perguntaram para o Chico Xavier, uma mulher para variar, né? Perguntou assim: Chico, existe corpo fechado? Existe alguma proteção para não pegar maldição? E ele disse: existe. Vocês querem saber? Claro que querem. Todo mundo gosta de saber de uma mandinga aí. Fica louco, né? Para saber disso. Ele disse assim: a melhor forma de você manter o teu corpo fechado, que é o que algumas pessoas falam aí, é a consciência tranquila. Culpa faz com que a gente pegue. É a principal coisa. Chama-se... Você acha que merece? Vai pegar. Entendeu? Lembra do Divaldo? Por que ele não pegava? Não merecia. Ele sabia que ele não merecia. Consciência tranquila. Mas infelizmente a gente carrega culpas. Não carrega? Não interessa. Alguma coisa na vida da gente a gente está carregando. Que você ainda não conseguiu superar, você não conseguiu, um segredo que você não contou, que você fez um dia uma porcaria bem grande, e você carrega essa culpa, infelizmente você carrega. Então quando um inimigo te faz, eu vou chegar assim e dizer: olha, o cara lá fez uma mandinga para você, ai, 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 porque você sabe que aquele cara é teu inimigo, e você fez alguma coisa para ele, então é possível que realmente você vai pegar. Chama-se culpa, tá entendendo? Quem não tem culpa, que vive uma vida de consciência tranquila, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir lá no cemitério e enterrar uma cruz. Não pega. Esqueçam, não pega. Pensamento positivo. Entenderam? Ok. Aquele, na 554. Agora eu vou falar sobre talismã. E isso aqui, um crucifixo é um talismã. Ele não tem absolutamente nada de diferente dessa cadeira aqui. Tá? Então, uma cadeira e um crucifixo é a mesma matéria. A diferença está na energia que você coloca nele. É isso aí, entendeu? Então é o seguinte: aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que chama de virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito. Porque então é o pensamento que age. O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Ele está perguntando o seguinte, tá? Para nós resumir. Tá? Se eu tenho essa cadeira como talismã, tá? E eu confio nela, é um espírito bom que vem me ajudar, que vai colocar, vai se manifestar por essa cadeira. E o dia que eu não carrego isso, o espírito fica na cadeira e eu fico sem ela. É isso que ele está perguntando. Será que é isso que acontece? Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, assim, se o teu sentimento é fazer o mal com aquele talismã, que eu falei sobre enterrar uma cruzinha lá, uma amiga minha teve uma situação dessa. E um dia foram numa médium, e a médium disse: ó, vá no travesseiro lá e abra o travesseiro, você vai encontrar uma cruz no travesseiro dela, que ela dormia. E eles fizeram isso, e encontraram um pedacinho de madeira, assim, um junto com o outro, assim, que parecia uma cruz. Eu não sei se foi coincidência ou não, ou se foi uma energia que juntou aquilo lá. Tá? Mas assim, esse é o momento em que aquilo ali se manifestou como um talismã do mal. Então depende do quê? Do espírito. Do espírito que você invocou para colocar nesse talismã. Tá? Então ele diz assim: ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Me digam por que as pessoas usam um crucifixo. Eu vou usar um crucifixo para me tornar uma pessoa compreensiva? Porque quando a pessoa vier me insultar, eu vou ter... Então o crucifixo vai me ajudar para entender a situação dela, para compreender ela, para perdoar ela. Para isso que você usa um crucifixo? Não. É para você ter uma proteção, não é isso? Isso é uma situação egoísta. Tá? Então você só está pensando em você. Nessa situação, um espírito que usa um talismã nessa situação, ele só pensa na vida material. Eu uso uma ferradura
porque ele vai me trazer dinheiro. E se eu contar para vocês que trouxe dinheiro para mim, amanhã está todo mundo usando uma ferradura. Não é assim que funciona? Por quê? Porque vocês acreditam nisso. É uma situação, infelizmente, de baixa moralidade nossa. Porque nós queremos essas coisas para trazer coisas materiais para nós. Que o meu inimigo seja prejudicado, né? Que o que ele faça não me pegue, que eu tenha sucesso, que o meu filho tenha sucesso. É por isso que eu uso isso. É por isso que eu não passo embaixo de uma escada, porque passar embaixo da escada pode ser que me troque. Eu penso em quem? Eu penso em mim. Tá? Por isso que é possível que um espírito mau se aproxime do teu talismã. Se a ferradura desse sorte, o Bruno não Puxar a carroça. Não entenderam? É possível que um espírito mau, se você confiar muito nessa caneta aqui para coisas materiais, é possível que você atraia um espírito mau. Porque ele também se identifica nessa situação. Tá? Entenderam? Esse sentido. Ok. Qualquer que seja o caso, isso indica estreita fraqueza de ideias. Estreita fraqueza de ideias é falta de conhecimento, né? Que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Tem um caso que o Emmanuel, isso conta no livro Mundo Maior. Uma família, o pai, a mãe e o filho entraram em briga. Né? O filho bebeu uns creu, chegou em casa, o pai discutiu e ele bateu no pai. O pai é um senhor de idade já e tal. E o pai disse para ele assim: tomara que os teus braços sequem, esses mesmos braços que me agrediram, sequem como as árvores, os galhos de árvores. Tá? Quando esse rapaz desencarnou, conta o André Luiz, que ele chegou no mundo espiritual sem os braços. O que aconteceu? Foi a maldição do pai? Esse é o processo de culpa. Está entendendo? Que ele introduziu na consciência dele, realmente, eu bati no meu pai, eu sou culpado. E aí, ele se vê no mundo espiritual sem os braços. Ele desencarnou sem os braços. A espiritualidade teve que fazer uma nova encarnação entre os dois, pai e filho, para que o pai perdoasse ele, para ele voltar a ter os braços. Ele encarnou sem os braços. E aí, quando ele desencarna, na próxima, ele já tem os braços. Perdão. Entenderam? Quando o pai perdoa ele durante essa nova encarnação, sai da consciência dele a situação de culpa. E ele retorna a ter os braços. Você veja quanto sério é isso, gente. Quanto complicado é isso. Então, tudo que nós pegamos nessas situações de praga rogada, é porque nós nos sentimos merecedores dessa situação, dessa condição. Enquanto você se sentir não merecedor, pode fazer o que você quiser, ou quem quiser contra você, que não pega. E não precisa usar talismã. Se você usar um pensamento positivo, é muito melhor do que usar um talismã. Como é que é esse que usa agora é bastante escapulário, que agora é bastante comum. Tudo é talismã. Tudo depende da energia. Se você ainda precisa disso, ótimo, use, sem problema. Se você se sente bem, use. Mas o que realmente vai fazer com que você não receba nada disso é a tua situação de culpa e merecimento. Deu para entender? É isso que eu queria que vocês entendessem hoje, sobre essa situação. Tudo isso acontece no nosso plano físico porque existem pessoas de consciência pesada ainda aqui. E muita gente tem consciência pesada. Todos nós temos. E é por isso que às vezes a gente acaba caindo numa dessas. Porque a gente acha que é merecedor dessa situação. Tá? Então, na pergunta 549, para nós terminar. Há alguma coisa de verdadeira, isso acontecia muito, né, nos livros daquela época, acontecia muito. Alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? O cara fez um pacto com o demônio. Será que pode fazer um pacto com o demônio? Vender a alma ao diabo? Será que pode fazer isso? Não. Não há pactos, mas há uma natureza má que simpatiza com espíritos maus. Se eu sou mau, eu vou me simpatizar com espíritos maus. Tá? Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Tá? Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. Ainda mais se ele não gosta do vizinho também. Porque tem espíritos também que não vão gostar do teu vizinho. Então, opa, essa é a oportunidade de nós ferrar o cara. E vão vir perto de você. Tá?
E para te ajudar, querem que também os sirva nos seus maus desígnios. Agora é o seguinte, à medida que eles te ajudaram, eles vão pedir alguma coisa em troca. É uma troca normal, como qualquer coisa. Acordos, tá? Mas disto não segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Tá? Aquele que deseja cometer uma ação má pelo simples fato de o querer, chama ao seu auxílio os maus espíritos. Ficam obrigados a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. É isso que é um pacto. Mas você pode fazer um pacto com os espíritos bons. Essa é a parte interessante da situação. Porque se você pode fazer um pacto com o espírito mau, que ele está falando, vocês já pensaram que vocês podem fazer um pacto com espíritos bons? Um dia que vocês querem fazer o bem ao vizinho, vocês chamam um espírito bom e diz, faça uma oração e diz, tomara que o vizinho arrume um emprego. Faça uma oração por ele. Isso é fazer um pacto com o espírito bom. E pode ter certeza, lembra que eu falei no início? Tudo que você emana de pensamento positivo forte para o mal, volta. E tudo que você emana de pensamento positivo para o bem, também volta. Então, por isso, gente, que quando vocês fazem um pensamento do bem para as outras pessoas, o normal é que vocês se deem bem. Isso é troca de favores. Isso é troca de energias positivas. Okay? E ele termina falando assim. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos, que lhes sugerem, e não de qualquer espécie de estipulação feita entre eles. Assim, tem gente que só consegue pensar coisa ruim. Não é verdade? Não é verdade? Passa um cara lá na frente e ele já diz assim, e esse cara aí, parece um carro novo, e esse cara aí, andou roubando, não andou. Só coisa ruim. Ele não, ele não vê coisas positivas, motivadoras. Esse tipo de gente, com quem você acha que anda? Com quem você acha que eles andam? O que existe são afinidades com espíritos inferiores. Tá? Então assim, se eu quero aquela mulher e aquela mulher já tem um dono e eu não consigo chegar nela, eu começo a desfazer aquela mulher. Não é assim que funciona? O que eu não consigo, eu desfaço. Vai se aproximar de mim aqueles espíritos que têm a mesma sintonia vibratória. E aí você pode estar emanando para ela esse tipo de trabalho no mal. Isso acontece muito. Tá? Porque são energias trocadas. Ok? Muito bem. Perguntas? Não querem fazer perguntas? Se eu devo passar sal grosso, tomar banho de sal grosso? Não? Como é que é? 7 ervas? Não deixar o chinelo virado, não varrer senão não casa. Defumação. Então não existe fluidos. Não, assim, eu não entendo muito essa parte assim de passar de outras vidas, você trazer. Karma. Não é mal, não é. É o que você mesmo tem que cumprir. Cada um conforme as suas obras, né? O que você planta, você colhe. É assim, quando eu planto uma semente de laranja, eu vou plantar um pé de laranja. Eu não sei quantas laranjas eu vou colher, né? Então, quando você planta uma semente, você não sabe exatamente tudo aquilo que você vai colher. Se você plantou uma coisa ruim, eu não sei te dizer quanto você vai receber de volta. Está entendendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado no que a gente faz de mal. Eu já vi assim, pessoas boas sofrerem tanto que você se pergunta, nossa, o que essa pessoa fez para merecer passar por tudo isso? Sim. Então, Aí já é uma situação assim. Eles são boa O agora. que é uma pessoa boa nesse momento aqui, né? É assim, as pessoas boas que você está falando, que passam por sofrimentos, às vezes eles pediram tudo isso, sabe? Porque são provas importantes para o crescimento do espírito, para ele. parece que é tanto. Mas para a gente, você dizer assim, eu não ia aguentar, e não ia mesmo.
Por isso que você não está passando por isso. Né? Todo planejamento espiritual, ele tem uma carga sobre você, mas jamais uma carga que você não aguenta. Se você está passando por dificuldades, é porque você aguenta. Está entendendo? Deu para entender mais ou menos? Mas não tem um estudo assim para ver. Não consegue fazer, Não. ver por que a pessoa teve que passar. Depois que você desencarnar junto com ela, você vai ver. Né? Tem como. Daí vão ter contado. Né? Vamos esperar. Fique tranquilo, fique tranquilo. Isso é inevitável. Você vai Eu conseguir. achava que podia ter alguma coisa com maldição, família, alguma Não, coisa. Então, não. Só que Existe, eles- veja bem. Isso não é maldição. É lei de causa e efeito, tá? Vamos dizer assim, a família inteira está passando por dificuldades, talvez porque todos aqueles espíritos daquela família realmente também trabalharam numa situação dessa. Por exemplo, vamos dizer assim, um desencarne coletivo que acontece. Caiu um avião lá assim, nossa, coitadinhos. Aí você vai pegar, ver no mundo espiritual quem eram os coitadinhos que caíram no avião. Às vezes eram piratas, como aconteceu uma situação dessa, uma vez tem o Chico relata uma situação dessa, né, que conduziam um navio lá e eles entravam lá, eles assaltavam, estupravam e tal. Era um grupo. E a espiritualidade junta todos eles para estar na mesma nave e desencarnar e passar por um sofrimento. Está entendendo? Então, às vezes, você vai ver, tem uma lógica, só que nós não conhecemos. A gente não conhece. Você pega um tsunami no Japão, você vai ver, aqueles espíritos que estão no Japão hoje foram carrascos muito tempo de toda aquela área da Ásia lá. Então hoje eles estão sofrendo algumas situações. Junta-se todos uma galera e faz com que eles tenham o mesmo karma. Isso para eles é importantíssimo. O espírito renova-se, tá entendendo? É uma conta que eles estão pagando. Tá? Esses não pediram daí no caso, né? Pediram. Você falou pra ela. Existem situações e situações. Existem espíritos que pedem, que são os conscientes da besteira que fizeram, e existem espíritos que vêm, não pedem, mas precisam passar por isso e a espiritualidade faz passar. É a expiação que ele falou, é pagamento de conta. Fala, irmão. Da parte entender da seguinte maneira: não há sofrimento desnecessário ou imerecido. Isso. Se está passando por alguma coisa, e digamos como ela comentou, que é uma pessoa boa, neste momento, nas vidas anteriores, ele fez para estar recebendo aquilo. Sim. E a consciência dele, de que ele tem que reequilibrar o que ele desequilibrou no passado, é que o faz, digamos assim, aceitar, vivenciar e, se possível, superar. Sim. Então, é tudo questão de consciência. Se você tem consciência de que você precisa passar por isso, é uma prova. Né? Porque assim, como você está na escola, se você, vai ter a prova, eu tenho consciência disso, então é uma prova. Tá? Agora, se você tem que passar pela prova e o professor disse assim, se ele contar ninguém vai vir no dia da prova, então o que o professor faz? Ele não conta o dia da prova. Ele vai fazer uma prova sem contar para todo mundo, entendeu? Então você vem como expiação. Percebeu? Porque senão todo mundo foge no dia da prova e ninguém vem. Ninguém quer passar pela prova. Os que fogem, nesse caso, tipo, os que se suicidam, né? Por exemplo, do tamanho do problema que está passando. Arruma um problema maior ainda. Daí, uma hora vai ter que vir acertar de qualquer jeito. E o suicídio é pior, porque assim, você veio para passar por um determinado tempo de provas e expiações. Aí você interrompe. E aquele tempo em que você cortou, aquilo vai ter que voltar novamente e passar tudo de novo e mais aquilo ainda, entendeu? Então é bem mais complicado. Fora todo o desajuste psíquico que causa para o espírito. Mas o importante de hoje, gente, é vocês entenderem assim, porque o ponto fundamental, não existem maldições. Tá? O que existe, na verdade, é culpa nossa. Quando a gente acha que merece, ela vem. Quando a gente acha que ela não merece, nada pega em você. Por isso que você tem que sempre trabalhar o pensamento. Aconteceu alguma coisa de errado, vamos ver, vamos trabalhar, vamos melhorar, mas com o pensamento sempre para frente. Não, puxa, o que fizeram comigo? Ou quem fez, esse vai se ferrar, porque eu vai ver, eu vou pegar. Vingança. Né? Hoje tem um seriado interessante, né, chamado Justiça, na Rede Globo, passando. E olha, gente, é fantástico. Ele mostra a diferença, que hoje nós não temos justiça aqui. É verdade. Nós hoje não sabemos fazer justiça.
Justiça é eu perdoar ela, entender ela e ajudar ela a progredir pelo erro que ela fez. Vingança é o que nós temos aqui. Que a gente quer ver na cadeia, quer ver se ferrando, quer ver pagando a conta. Isso é vingança, isso não é justiça. Justiça é você dar a mão e ajudar a superar o problema. Diferente. Tá? Então o que vocês têm que entender hoje é isso. O processo que faz com que a gente pegue qualquer maldição é culpa, tá? E merecimento, senão não pega.